Abrindo então, abriram lá a apostila para nós começarmos nosso ensino à distância. Então lá, Europa, módulo 18, né? Bem, a integração, lembrando, né, a integração política da Europa pós-guerra. Vamos lá rapidinho, só um instantinho, só para vocês poderem, né? Sabemos que é costume dividir e regionalizar o continente europeu em setentrional, lembrando o conteúdo lá do 9º ano, que seriam os países escandinavos, né? Europa meridional, que são os países mediterrâneos, e a Europa central, que inclui aí os países do leste europeu. Só para vocês lembrarem aí, lembra dessa questão aí? Né? No caso, ao fim da Segunda Guerra Mundial, né, duas novas potências se destacaram ao longo do século XX, lembrando isso, né, duas potências se destacaram, que foram os Estados Unidos e a extinta União Soviética. Né? Elas duas procuraram garantir áreas de influência geopolítica dentro, né, da Europa, e aí acabou dividindo a Europa em dois blocos. Estão lembrados disso, gente? Europa capitalista e Europa socialista, né? Ou seja, nós tínhamos aí a Europa Oriental e a Europa Ocidental, né? Bem, aí a Segunda Guerra, você tem, né, nessa questão da Europa Oriental e Europa Ocidental, nós temos dentro, ela perde esse sentido justamente com o fim do socialismo na década de 90. Esse aí é o X da questão, ok? Mas nós vamos falar, né, dessa questão aí de 1944, né, que a gente vê aí bem claro o pós-guerra, né, em 1944, com o Benelux. Afinal de contas, Bélgica, Holanda e Luxemburgo ainda ocorria a Segunda Guerra e nada mais, nada menos, eles se uniam, esses países, né, se uniram, tendo aí como propósito uma complementaridade na questão das suas economias. E foi quando, então, eles fundam o Benelux, tá? Então, nada mais, nada menos, foi por razões que eram econômicas, tá? E que mais tarde acabou virando para o campo, tornando-se um campo político, ok? Bem, então se tornou aí um acordo de livre comércio. Aí, em 1950, durante o Plano Schuman, eles têm uma proposta de integração, tá? Que é quando, em 51, presta atenção, tem-se aí criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é a CECA. Ou seja, o Benelux, né, os 6 países europeus, que for, né, o Benelux, mais a Alemanha, a França e a Itália. A CECA também era conhecida aí como o país dos 6, beleza? Bem, nesse caso foi estabelecida a livre circulação do carvão e do ferro entre esses países membros. E em 57, a CECA ela vem e transforma, tá? Em Comunidade Econômica Europeia. Então, deixa de ser CECA e passa a ser Comunidade Econômica Europeia, tá? Aí, por causa do Tratado de Roma, essa transformação, lembrando bem, ela tinha aí, né, a formação de um mercado comum europeu, um espaço de livre circulação de pessoas e mercadorias, serviços e capitais entre os países membros. Passou, então, a ampliar as relações de comércio, presta atenção, e estabelecer com isso novas políticas sociais e ambientais a partir justamente aí de novos países, que foi a entrada em 73 da Dinamarca, do Reino Unido, da Irlanda, isso em 1973. Depois, em 81, a Grécia, ela também passa a participar. Em 1986, Espanha e Portugal, e no início de 90 já se configurava aí como país dos 12. Olha só como é que aí foi, a União Europeia foi se, né, foi transformando. Aí, com a queda do Muro de Berlim, em 89, lembrando disso, tá? Então, a Alemanha, ela é reunificada em 1990, e aí a própria União Soviética deixa de existir em 91, tá? Então, ocorre literalmente o fim aí da Guerra Fria, do mundo socialista e capitalista. Então, a bipolarização mundial termina, ok? Quando eu falo aqui em 91, né, se tem o Tratado de Maastricht, só que em 93 é que ele entra em vigor, onde ele vem a substituir justamente a Comunidade Econômica Europeia. Beleza? E aí, então,
a dessa denominação deixa de existir, né, a CEE, e passa então a ser União Europeia. É estabelecido novos acordos, tá? Criação de passaporte comum entre os europeus, tá? Entre os países que eram membros desse bloco. Então, aí ocorriam problemas comuns entre os países membros, que é a questão do desemprego, a integração logística, nada mais, nada menos, presta atenção no que eu estou falando, né? A cidadania da União Europeia, né? Tem aí a questão, é complementar da cidadania nacional, isso não substituiu, tá? Se eu sou portuguesa, vou continuar sendo portuguesa, mas ao mesmo tempo eu também sou cidadã da União Europeia, ok? Aí, quando eu falo aqui, olha, em 1900, no caso, a primeira supressão fronteiriça, que é a questão aqui do espaço, change, presta atenção, a maioria dos países europeus, né, integrantes ou não do bloco, tá? O que acontecia, gente? Eles podiam circular dentro do espaço livremente da União Europeia. Só que, olha só, isso gerou uma certa preocupação. Por quê, gente? Porque facilitou a questão, eles temiam a questão de atentados terroristas. O bicho pegou, tá? Esse espaço hoje, nos dias atuais, alguns países não querem mais fazer parte desse espaço por causa da livre circulação de pessoas, que acaba contribuindo aí para pessoas, né, não bem-vindas, beleza? Aí você tem, né, em 1995, a Finlândia, a Austrália e a Suécia passam a fazer parte, e em 99 e 2002, presta atenção, na verdade, em janeiro de 2002, 1º de janeiro, tem-se o início aí da circulação da moeda única, que é o euro, tá? Todos os países que na época formavam o bloco. Porém, olha só, o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia mantiveram suas moedas nacionais. Eles não adotaram aí o euro, deixando isso bem claro. Gente, isso é questão de concurso, não dá bobeira, tá? Bem, então esse bloco, a União Europeia, é atualmente a associação regional com maior nível de integração entre os países membros e de influência e a formação a outros blocos. Ele acabou incentivando outros blocos econômicos aí, beleza, gente? Então, você tem a União Monetária, tá? Tem também, em 2004, a Europa dos 25, ou seja, mais países, né, foram fazendo parte, Malta, Chipre, Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, 2007, mais ainda. Em 2007, presta atenção, gente, olha bem no que eu vou falar, tivemos aí o Tratado de Lisboa, tá? Onde vem a fortalecer o Parlamento Europeu, presta atenção. Mas só que é aprovado em 2007 e em vigor desde 2009, por favor, tá? Do ponto de vista tanto econômico e social, ou seja, socioeconômico e tecnológico, alguns países são altamente industrializados, né? E existe uma moderna rede aí de transporte, e outros países não. E aí eles passam a ser, ou não é que não sejam, são menos integrados, né? Então, sendo menos articulados a rede viária da Europa. Aí esses aspectos aí que contribuem para contrastes, né, acabam sendo observados entre os países membros da União Europeia, tá? Então, a política econômica regional, ela baseia-se em transferência de fundo dos países ricos para os países pobres. Qual é o propósito? É reduzir as diferenças regionais existentes nas condições daqueles países ali. Aí o Banco Europeu, né, de Investimento, você concede empréstimo por meio do Fundo Monetário de Desenvolvimento Regional, aí para ocorrer a modernização e infraestrutura. Já o Banco Central, presta bem atenção, tá? O europeu, ele administra o euro e define e executa a política econômica e monetária da União Europeia, beleza? Alguns desafios, como dentro da questão da retração econômica, deixa eu só chamar atenção para vocês numa coisa, tá? Em virtude aí do baixo crescimento populacional dos países, levou alguns países, principalmente a França e a Alemanha, tá? A oferecer incentivos financeiros para as famílias aí que tinham um menor número de filhos, porque afinal de contas estava faltando aí, né, pessoas a trabalhar. Ou o baixo crescimento aí, né, populacional acabou contribuindo aí para a questão imigracional também, tá?
a maioria dos imigrantes, né, é proveniente de ex-países socialistas, ou seja, países pobres. Ok, gente? E aí, também tem um outro problema, tá? Esses imigrantes, tudo bem, eles resolvem os problemas da falta de mão de obra aí dentro da União Europeia, tá? São serviços que as mãos de obra qualificadas não querem fazer, eles acabam fazendo. Beleza, tá, show. Todos esses aqui, tá? Show de bola. Só que alguns países, como a Alemanha, a França, eles acabam tendo um despertar xenófobo, tá? E aí o conflito intenso começa a ocorrer. Beleza? Bem, quando eu falo aí tem questão da relação da dívida, os gastos com bem-estar social, o socorro financeiro aos bancos, tudo isso, né, da dificuldade de arrecadação porque a população economicamente ativa diminui, então recorrem, né, medidas de socorro são oferecidas aí pelo Banco Central, ocorrendo austeridades, ou seja, uma diminuição dos gastos públicos e aumento dos impostos, privatizações de empresas estatais. Isso gera certos conflitos assim assustador, tá? O que eu vou fazer com vocês na nossa live? Presta atenção. Eu tenho percebido que alguns alunos, não estou generalizando, só assistem o vídeo e fazem o exercício à moda Lavatê. Aí o que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou exigir que vocês, já venho exigindo um tempão, mas agora vai ser mais acentuado, que vocês leiam a apostila, porque eu vou fazer perguntas que está dentro do conteúdo da apostila. E aí eu vou cobrar de cada um de vocês. Beleza, gente? Eu não quero que, por causa da pandemia, vocês parem foco. Tá? Lembrando que vocês fazem parte de uma minoria da sociedade privilegiada, que estuda num colégio de qualidade. Tá legal? Então pensa nisso e eu vou estar aguardando vocês na nossa live. Ó, beijão, um abraço em cada um de vocês. Estou morrendo de saudade. Não vejo a hora da gente poder se reencontrar e abraçar, né? Porque se a gente se reencontrar antes da vacina, a gente vai fazer só aquele cumprimento dos cotovelos, tá? Ou dos pés. Mas mesmo assim a gente vai se ver, tá? Mas por enquanto, então, a gente fica se vendo aí na nossa videoaula e nos batendo papo aí, tirando as nossas dúvidas nas nossas lives, tá legal? Beijão, gente. Até a nossa live.